Você é fã de picape? Você gosta de picape? Você já teve picape? Você se interessa pelo assunto? Você se lembra das antigas Chevrolet C10, D20, Silverado, as primeiras S10? Pois é, essa aqui é a S10 High Country 2021, a versão mais recente, topo de linha da S10 hoje no mercado brasileiro. E eu vou apresentar esse carro para vocês e mostrar tudo que a S10 evoluiu nessa versão para vocês conhecerem um pouquinho desse carro. E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a S10 High Country, a picape média da Chevrolet. E essa versão High Country é a topo de linha da gama S10. E será que ela segue a tradição da linha de picapes da Chevrolet, que vem desde o final dos anos 50 no Brasil, com a linha C? Quem não se lembra das C10 dos anos 60 e 70, depois D10, D20, Silverado, enfim, tem uma longa linhagem de picapes que fizeram muito sucesso e a fama da marca, a boa fama da marca. E a S10 chega agora na última reestilização dessa geração da S10 com bastante novidade, até para se preparar para a nova Hilux que está chegando agora, com novidades, para a modernização da Ford Ranger, para as novidades da Chevrolet Amarok, para a nova L200 Triton, enfim. É um segmento bastante concorrido e que a Chevrolet vem conseguindo se manter sempre bem posicionada nesse segmento, nas vendas desse segmento com a S10. A High Country passou a ter, a partir da versão 2021, algumas mudanças de estilo em relação às demais versões da linha. Aqui na dianteira, essa grade é exclusiva do modelo High Country, com essa novidade aqui da borboletazinha da Chevrolet na cor dourada e deslocada para a lateral, não é mais centralizado, e com o nome Chevrolet em relevo aqui no meio da grade. A frente é toda nova, na verdade, o novo grupo óptico, novos faróis de neblina, novo para-choque, nova grade, e a Chevrolet deu para essa versão, especialmente para a High Country, um visual mais agressivo. Também fazem parte do conjunto as novas rodas de 18 polegadas, com pneus 265 60 aro 18. Então é um pneu que dá bastante estabilidade sem sacrificar o conforto do carro. São pneus de uso misto, como tem que ser numa picape. Só que por ser uma versão topo de linha, a mais cara da linha, acima de 200 mil, em torno de 220 mil custa essa versão, ela tem alguns pecados, né? Um carro nesse preço, ainda com lâmpadas halógenas, né, poderia ter um farol de LED. Eu acho que era mais do que... Mas o fato é que o visual da picape ficou muito bem resolvido, tá? Essa nova cobertura aqui de plástico, não sei se é de plástico ou se é de fibra, enfim, que dá uma sensação de continuidade da cabine e suaviza as linhas da caçamba, ficou muito bem incorporada aí ao estilo. Ela tem detalhes cromados, né? Você pode perceber no para-choque, nas maçanetas, o friso aqui na borda da janela, o espelho retrovisor. Ela vem com esse estribo bastante proeminente, ele é útil na verdade, não é só visual. Na traseira as lanternas tiveram um leve toque de mudança com lâmpadas em LED. E uma boa novidade está aqui na caçamba, que ela tem um amortecedor que não deixa mais ela cair. Então você abre e não precisa segurar, né, na descida da tampa. E a High Country vem com esse revestimento todo aqui, com essa cobertura da caçamba. E essa cobertura aqui em cima também. Ela vem revestida por dentro e coberta em cima. E com esse amortecedor ficou mais fácil também fechar. Ficou bem mais leve a utilização da tampa da caçamba. Aqui a gente tem a câmera de ré, os sensores de estacionamento. Pois é, essa é a S10 High Country. E na parte de motorização ela também teve algumas modificações, mas que não são exclusivas dessa versão. O motor 2.8 ele foi modernizado, foi trocada a turbina desse motor, o turbocompressor tem uma turbina nova, com uma menor inércia. Com isso o carro manteve a potência de 200 cavalos, mas o torque passou para 51 kg. Então é um bom torque, é um motor relativamente grande esse 2.8. Os outros concorrentes, tirando a Ranger top de linha, que usam 3.2,
5 cilindros, e a Amarok V6, que aí já é outra categoria de motor, é um motor grande, já que as outras versões da Amarok, por exemplo, usam um 2.0 turbo, a Frontier usa um 2.3 biturbo, enfim, são variações em cima desse mesmo assunto de motores turbo para picape. A gente percebe aqui, analisando as linhas da S10, que já não é um projeto muito novo, né? A S10 nasceu lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, com a proposta de ser um tamanho intermediário de picape, entre as pequenas, que era Fiorino, Saveiro, as picapes pequenas, e as grandes, que na época, na Chevrolet, era a D20, e depois veio a Silverado. E, na verdade, ela foi crescendo tanto, ela foi evoluindo e ganhando tanto tamanho, que hoje ela é praticamente do tamanho da antiga Silverado. Então, para o Brasil, ela já pode ser considerada uma picape de grande porte, mas no mercado global, especialmente americano, ela é considerada uma picape de porte médio, já que existem outras bem maiores que ela. Mas é isso, o que a gente tinha para falar do visual da S10 está falado. Foi muito bem resolvida essa atualização da linha da S10. O conteúdo do carro também melhorou. Outra coisa, ela ganhou o sistema de frenagem ativa. Se você observar aqui em cima, no para-brisa, tem uma câmera que fica o tempo todo monitorando o tráfego à sua frente e tem um alerta de colisão com uma luz no painel que alerta o motorista, e se não houver reação por parte do motorista, ela tem a frenagem autônoma, para evitar, no intuito de evitar ao máximo, né, as pequenas colisões ou as médias colisões dianteiras do carro. Controle de estabilidade e tração fazem parte do pacote, é claro. Vamos rodar na S10 High Country para vocês sentirem como é essa picape, líder de vendas da Chevrolet, que mês a mês disputa ali com a Hilux a liderança do segmento. Ultimamente a Hilux tem estado na frente, mas com essa mudança no visual e no conteúdo da S10, ela recuperou parte das vendas e a briga tá boa. Antes de rodar, deixa eu apresentar um pouquinho o carro por dentro. Como a High Country é a versão topo de linha, ela vem de série com bancos de couro, painel acolchoado nessa parte frontal, embora aqui em cima seja plástico duro, volante regulável em altura, infelizmente ainda não tem regulagem de profundidade. Essa versão tem 6 airbags, tá? Os 2 frontais, lateral no banco e o de cortina, perdão. Aqui na traseira o espaço é bom, né? A inclinação do encosto é relativamente boa, não é como num sedã, não é como num carro de passeio, mas é um pouco vertical esse encosto, mas já houve uma melhora. O espaço para as pernas é bom e na lateral é muito bom, né? Detalhe aqui de acabamento em couro, acolchoado também, já aqui é plástico mesmo. Porta-objeto aqui atrás, onde cabe inclusive uma garrafa. O interior da S10 High Country é isso. Não tem saída de ar-condicionado na traseira, só tem uma saída ali embaixo de ventilação, que pega mais a parte dos pés, né? Então, até certo ponto há um pouco de distribuição de ventilação de ar-condicionado aqui para trás, mas não aquela saída dedicada para os passageiros, né? É isso, agora sim, vamos rodar. Como eu mostrei ainda há pouco, o volante, por exemplo, ele só tem regulagem de altura, não tem regulagem de profundidade. O que é uma pena, né? Que um carro nesse preço já merecia ter esse conforto básico quase. Os comandos estão bem agrupados aqui, tem vários comandos aqui no próprio volante: volume, estação, piloto automático, alerta de colisão, atender o celular. Mas o comando do computador de bordo está todo aqui na alavanquinha lateral, a mesma do pisca. Então você tem que tirar a mão do volante para selecionar aqui a função e depois, num movimento de rotação aqui, selecionando as funções. Poderia estar melhor distribuído isso aqui no volante, né? Mas a Chevrolet, talvez por alguma deficiência do projeto, por já ser um pouco antigo, na verdade, acabou colocando todos os comandos do computador de bordo aqui na lateral. O computador é bem completo, tá? Ele tem muitas funções úteis. É pena que o acionamento dele não seja tão prático. A central MyLink é a de última geração, inclusive com internet a bordo, com um roteador de internet para o celular. Os comandos dela
da central são por toque na tela e por esses comandos aqui de cima. Aqui a distribuição do ar-condicionado. Aqui você tem o alerta, só voltando, o ar-condicionado é digital, você seleciona a temperatura, mas ele é de uma zona só. E como eu disse ainda há pouco, ele só tem essas saídas frontais e uma saída atrás aqui embaixo, já pertinho do chão. Ele não tem aquelas saídas dedicadas para os passageiros de trás. Aqui em cima tem um porta-óculos, a iluminação. Não tem espelho nos parassóis, no parassol do motorista, só no do passageiro, e não tem iluminação. Essa parte frontal aqui do painel é acolchoada, tem um acabamento em couro, mas aqui em cima é plástico duro. Mas o visual do painel é muito legal e a posição dos comandos é agradável, tá tudo bem posicionado. Da mesma maneira que a Frontier, vocês podem ver em outro vídeo, tem alguns comandos de iluminação aqui na lateral, né? O próprio ligar e desligar os faróis, a regulagem de altura do farol, o termostato de luz dos instrumentos, está tudo aqui nos botõezinhos aqui embaixo no painel. Aqui embaixo da coluna você tem a abertura da portinha do tanque de combustível. Bom, aqui no meio do console os comandos da tração 4x4, que ela não é automática. Ele não é um carro com tração integral, e sim com tração nas 4 rodas por demanda, por controle manual. Então você tem aqui o 4x2 normal, o 4x4 e o 4x4 reduzida para superar obstáculos mais sérios, né? Mais difíceis. Aqui no apoio de braço você tem um vão para um porta-objetos de um tamanho razoável e com a entrada USB e uma entrada mini USB, aquela fininha. E curiosamente, para você conectar o seu celular com a central multimídia, ou você faz por Bluetooth ou você faz por esse cabo aqui dentro, que além de alimentar, de carregar o celular, ele faz a conexão com a central. Aí você deixa fechado e o cabo fica conectado lá dentro. O que mais que a gente pode falar aqui do interior? Tem o OnStar, que é padrão da Chevrolet, que é aquele serviço de auxílio em emergência, de concierge, de alguns serviços online que o carro dispõe. Vamos lá, vamos rodar com o carro para vocês verem. Como eu disse, ele tem 6 airbags, né, os frontais, lateral no banco e o de cortina. E vamos rodar. Ele tem alguns comandos interessantes, algumas funcionalidades eletrônicas, essa nova S10, interessante. Além do alerta de colisão e da frenagem autônoma que eu já mostrei, que ficam nesse módulo aqui atrás do espelho, tem uma câmera aqui que lê o trânsito na frente. Ele tem o aviso de saída involuntária da faixa, você pode ligar ou desligar. Controle de estabilidade, o auxílio de descida em rampa, de descida de ladeira. São duas coisas distintas, tá, pessoal? O auxílio de partida em rampa não depende de você acionar. Ele está dentro do câmbio e se você parar numa rampa e tirar o pé do freio, ele segura o carro por alguns segundos até você andar. Esse aqui é o auxílio de descida. Se você tem uma descida íngreme, escorregadia, você aciona aqui e ele faz o monitoramento dessa descida. E tem aqui a opção de ativar ou desativar o sensor de estacionamento, tá? Vamos lá. O câmbio automático é um automático tradicional de 6 marchas, que eu já rodei mais ou menos uns 500 km com esse carro na estrada e o casamento motor-câmbio é muito bom. Ele mantém o motor sempre numa faixa de giro, da melhor faixa de giro de torque, responde rápido. Vamos lá, vamos rodar um pouco. O carro assim parado, com o motor ligado, você ouve assim baixinho aquele barulho característico dos motores diesel. Não é um barulho que incomoda, tá? Mas vamos lá. Aí quando você põe o carro para rodar, você percebe que é uma picape de fato diesel. O banco tem regulagens elétricas de altura e inclinação do encosto. Mas mesmo na posição mais baixa do assento, eu achei ele um pouco alto. Ele tem espaço aqui, teria espaço para baixar um pouco mais. É uma pena, porque para quem gosta de uma posição mais baixa de dirigir, esse banco não atende legal. Ele poderia ter uma posição mais baixa do que essa. E para quem for muito alto, então fica mais difícil, que vai ficar aqui em cima, né? Porque o banco não abaixa mais do que isso. Mas o fato é que, apesar de ser uma picape grande,
com motor diesel, onde a principal indicação seria a estrada ou pequenas estradas de terra para você ir até um sítio. Eu gostei muito desse carro rodando mesmo na cidade. O nível de vibrações e o nível de ruído são muito agradáveis. A Chevrolet conseguiu fazer um bom trabalho. Em nada lembra, como eu falei agora há pouco, aquelas antigas picapes a diesel, tipo a D20, a F1000. Você ouve o barulho do motor, mas não é um barulho que invade a cabine, que impede uma conversa. O fato é que a picape ficou muito confortável, também com esse novo ajuste, esse novo casamento de conjunto de rodas e pneus com a suspensão e amortecedores e barra estabilizadora, que foi tudo atualizado agora para a versão 2021 da S10. Então o que dá para perceber é que a picape talvez esteja assim no seu melhor momento de evolução, que a S10 nessa geração talvez tenha atingido assim o máximo de evolução que ela poderia. Poderia ter mais algumas coisas, como eu falei, o farol de LED, o volante regulável em altura, a partida ainda é por chave, não tem partida presencial e nem travamento, nem abertura por contato, tem que ser apertando a trava na chave. Esse tipo de coisa já poderia ter evoluído, mas enquanto conjunto mecânico e de conforto e até de espaço interno, de acabamento, a S10 chegou num nível muito bom. Claro que eu estou falando da versão topo de linha, né? Então se você pegar a versão básica, você não vai ter a maioria desses itens de conforto que eu estou falando. Estou falando de uma picape de 220 mil reais praticamente. Então ela tem mais que por obrigação quase ter isso tudo. Mas o fato é que ela ficou um carro, vamos chamar de carro, muito gostoso de dirigir. Eu que tinha minhas reservas com relação a picapes desse tamanho para uso no dia a dia, depois de dirigir a Frontier, dirigir a Amarok, dirigir a Ranger, eu desfiz um pouco essa imagem. Claro que não são carros práticos que você estaciona em qualquer lugar, ou que você passa em ruas estreitas, que você dobra esquinas apertadas, mas também não é aquela coisa de outro mundo, super complicada de dirigir ou de usar no dia a dia. Além disso, de não ser um carro tão complicado, né, na condução diária, a sensação de estar numa posição mais alta, de ver o trânsito por cima, dá uma certa segurança, uma sensação de segurança para os usuários. Então isso também, além do status, né, que é uma picape, um carro grande, tarará, imponente, mas essa sensação de ver o trânsito por cima também colabora para o sucesso que as picapes fazem no Brasil, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, não para uso rural ou para uso em pequenas cidades ou pequenas estradas, e sim para uso urbano. O motor tem 200 cavalos e 51 kg de torque, então é lógico que ela acelera muito bem. Então não só acelera, como retoma a velocidade. Então aí é a hora do motorista também ter juízo, né? Porque afinal ele está dirigindo um carro de mais de 2 toneladas de peso e que não tem a estabilidade de um carro de passeio, de um sedã, ou mesmo de um SUV pequeno. Tem que ter sempre isso na cabeça. As reações todas são mais lentas, né? O tempo de reação do freio, o espaço de frenagem, a estabilidade em curva, embora tenha evoluído muito, até graças aos comandos eletrônicos, não é a mesma, não são os mesmos de um carro de passeio. Então isso exige um certo aprendizado. Então, para quem for comprar a sua primeira picape, quem gosta desse tipo de carro, mas nunca dirigiu, é prudente começar com bastante cuidado, porque ele exige sim uma fase de aprendizado. Mas depois que você pega o jeito do carro e se familiariza com o tamanho e com as reações do carro, é bem tranquilo. Um tipo de carro bem gostoso de dirigir. Olha, a aceleração é quase imediata, né, o comando do acelerador. Eu vou ser bastante sincero com vocês, eu não achei esse banco, essa posição de dirigir muito confortável. Eu gostaria de um banco um pouco mais comprido, com a melhor apoio e principalmente mais baixo, né? Para a viagem de quase 6 horas que eu fiz 2 dias atrás, eu tive que fazer algumas paradas para esticar as pernas e tal. Não é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo num Corolla, num Jetta, num Civic, porque a posição de dirigir não é tão confortável. Poderia ser melhor.
Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação da S10 High Country. Evoluiu bastante nesse último facelift que a Chevrolet fez nesse carro. Como eu disse, eu acho que ela chegou no máximo de desenvolvimento dessa plataforma. Agora é uma próxima geração daqui 2 anos. Essas mudanças e esse conteúdo a mais que o carro recebeu, eu acredito sim que sejam suficientes para manter a S10 entre primeiro e segundo lugar nessa categoria. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, assinem o canal, sigam o canal para receber os avisos de novos vídeos e até a próxima. Até mais, pessoal.